Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a conservação da quantidade de movimento. Vocês já conhecem essa lei de conservação e vocês conhecem ela pelo nome de segunda lei de Newton. É a mesma coisa, só que dessa vez aplicada para fluidos. Vamos lá. Então, na segunda lei de Newton, vocês devem estar acostumados com aquela notação força igual a massa vezes aceleração. Mas o que isso realmente quer dizer? A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade. Então, quando você multiplica pela massa, o que nós temos é a variação da quantidade de movimento. Então, a conservação da quantidade de movimento nada mais é do que se há uma variação do movimento, é porque nós temos uma força resultante. E como é uma igualdade, a gente pode ir de um lado para o outro, tanto faz. Então, se houver uma força resultante no final, haverá necessariamente uma variação no movimento. Então, como é que fica isso para fluido? Bom, como é que nós medimos a variação no movimento? Aqui nós vamos ficar numa abordagem euleriana, tá? Porque é a mais usual e funciona melhor. Então nós vamos ter primeiro quem? A aceleração local. Lembra? Eu trouxe os mesmos recursos que é justamente para a gente conectar com as demais aulas. Então tem aquela aceleração local, que é quando você está num ponto específico, medindo a variação de velocidade, medindo a velocidade naquele ponto. Então nós medimos localmente a variação da velocidade, então nós temos a aceleração para aquele local. Ela não conta totalmente a sua aceleração, ela não é a sua aceleração total. Para ter aceleração total, nós temos que levar em conta a parte que também é convectiva, né? Seria a velocidade trazendo o próprio movimento. Isso é um pouco curioso, né? Mas é assim que funciona também. Da mesma forma que a velocidade pode trazer uma variação espacial de temperatura, de densidade, de qualquer propriedade que seja, ela também vai trazer uma variação espacial de movimento. Então, se nós temos uma velocidade mais rápida aqui, mais lenta aqui, nessa direção, em algum momento, o fluido que está mais lento aqui vai sair desse local e vai passar um fluido que está mais rápido. Você teve uma convecção de movimento nesse caso. Então, essas são as nossa medida de seria a variação da quantidade de movimento. Então, se isso aqui não for nulo, é porque nós temos forças resultantes. E quais são essas forças? Então, nós vamos ter dois tipos de forças: forças de corpo e forças de superfície. Força de corpo é praticamente seria uma força de volume, né? Só tem uma, é uma força que atua em todos os elementos de fluido da mesma forma, tá? No volume inteiro da mesma forma. E é a força inescapável, que é a força-peso, né? A gravidade está atuando sempre. Então essa é a nossa força de volume, nossa força de corpo. E além disso, nós temos também as forças de superfície, que nós já vimos em outras aulas. Mais uma vez eu reaproveito o recurso para tentar conectar com o que nós vimos antes. Então uma delas é a força do gradiente de pressão. Vocês devem se recordar que a pressão por si só não exerce força. Tá? O que vai gerar a força, ou seja, a capacidade de gerar uma mudança de movimento, nós temos uma variação de pressão. Tem que ter um gradiente de pressão. A pressão tem que variar no espaço. Porque se eu aperto igualmente dos dois lados, não tem movimento. Uma vez que eu aperto um lado mais forte, nós temos uma força resultante e vai ter um movimento. Tá? Então, a força do gradiente de pressão é uma delas. Além da pressão, nós também temos as tensões atuando na superfície dos elementos de fluido. As tensões devem se recordar que elas podem ser tanto de estiramento, quando elas estão perpendiculares às superfícies, como também podem ser tensões de cisalhamento, né? E as tensões elas estão vinculadas bastante à componente de viscosidade, né? Elas existem, a gente consegue ter cisalhamento no fluido por ter justamente o atrito, ter a viscosidade dele. E mais uma vez a tensão também, assim como a pressão, né, não vai gerar força diretamente, para você ter a tensão tendo uma força resultante, vai ser preciso que ela tenha uma variação espacial. Então as forças de viscosidade vão ser a variação espacial das nossas tensões que estão sendo aplicadas aos elementos de fluido. E com isso a gente conclui o nosso balanço de forças. Para a gente ter uma variação na quantidade de movimento, a gente tem uma aceleração total, que seria a aceleração local mais a aceleração convectiva, nós vamos ter que ter uma força resultante da combinação entre a força do gradiente de pressão, a força peso e as forças viscosas. Então vamos retomar da nossa conservação de uma propriedade B qualquer. Então ela era a derivada parcial no tempo de ρ vezes esse Bzinho, né? Que era o Bzinho qualquer na forma específica, né? Mais a variação especial de ρb vezes a velocidade. Tá? Isso aqui era igual
a sua soma de forças e sorvedores, que eu estou simplesmente deixando como a letra S. Tá? São as fontes e sorvedores dessa nossa propriedade B. Com a conservação de massa, a gente viu que essa equação dava para simplificar, né? Assumindo que nós não tenhamos nem fontes nem sorvedores de massa. Né? Uma situação bem comum. Isso aqui ficava simplificado para a seguinte notação. Ficava ρ vezes a derivada material de B vai ser igual a sua soma de fontes e sorvedores. Então agora a gente está querendo um caso específico, que seria a conservação da quantidade de movimento. E aí, quem que vai ser então nossa quantidade de movimento? Aí eu vou tentar puxar da semana passada, da última aula, que a gente teria então o Bzão vai ser a nossa quantidade de movimento, que então é a massa vezes a velocidade. O nosso Bzinho, que era a forma específica dessa variável B, né, ou seja, dividida por unidade de massa, nada mais vai ser do que a própria velocidade. Então isso nos leva que a equação de conservação, então, da quantidade de movimento é ρ. Dessa vez eu vou abrir aqui, né, a nossa derivada total para ficar mais fácil de enxergar, né? A variação no tempo da velocidade mais a própria convecção de velocidade. É um pouco curioso, né? Mas velocidade pode transportar variações de velocidade. Isso aí vai ser perceptível. E aqui nós vamos ter a nossa soma de fontes e sorvedores de movimento. Isso aí a gente lembra da segunda lei de Newton, né? Fonte de movimento nada mais é do que são as forças, né? Quais forças vão atuar então? Quais vão ser nós vamos ter aqui uma força de superfície, que nós já mencionamos, que é a força do gradiente de pressão. Tem que ser negativo, porque a força é no sentido inverso do gradiente. Né? É da maior pressão para menor que a gente tem a tendência de gerar o movimento. Tem a nossa força de volume aqui, né? Força de corpo, que é a força peso. Vale notar que está todo mundo por unidade de volume, né? E por fim nós temos as forças viscosas. E aí eu já vou usar essa notação porque na verdade sim, seria a variação das tensões, né? Tanto a de cisalhamento quanto a de estiramento, e elas estão associadas com a viscosidade, com a variação da velocidade. Então a tensão era a variação da velocidade, ela estava relacionada através do coeficiente de viscosidade com a variação da velocidade. Então a variação da tensão nada mais é do que a variação da velocidade. Então é como se fosse uma segunda derivada, mas nesse caso espacial, tridimensional, a gente vai utilizar o Laplaciano para representar essa variação da variação. Sendo que o Laplaciano nada mais é do que a soma das segundas derivadas de cada uma das componentes. Então aqui é o Laplaciano da velocidade, né? Esse operador aqui é segunda derivada em x, mais segunda derivada em y, mais segunda derivada em z. Ele é um operador, ele está na forma escalar. Então, essa aqui é a nossa equação da conservação do movimento. É uma equação bastante importante, muitas vezes a pessoa simplesmente chama de equação do movimento, mas ela é muito comumente chamada também de equação de Navier-Stokes, que ela foi deduzida de forma independente pelos dois e ficou batizada com o nome de ambos, né? Navier-Stokes. É uma equação bastante complicada, mas vamos dar uma olhada então nos termos dela para a gente não se confundir. É bom sempre saber quem é quem. Então vamos lá, quem é que nós temos aqui? Os dois primeiros termos, tá? Esse aqui seria a nossa força local. Porque é aquela que a gente mede no ponto, né, que você está medindo. Essa aqui, tá? Na verdade isso aqui é a aceleração local, né? Seria a força local quando a gente multiplicar pelo ρ. Tá? Então aqui, vou deixar até como aceleração, então vamos deixar um azinho aqui. Então
Aceleração local, esse termo, né? Esse aqui é a aceleração convectiva. Parar aqui, deixar abreviado, mas já dá para ter aceleração local, aceleração convectiva. Né? As duas juntas, multiplicado aqui inclusive pelo ρ, né? É o que nós chamamos de forças inerciais. Porque elas representam o próprio movimento, né? Elas são derivadas, elas existem por conta de ter o movimento, da inércia do movimento. Por isso que é comum chamar assim de forças inerciais. Então, sempre que fala de forças inerciais, nada mais é do que os próprios termos do movimento, né? Seja o local ou o convectivo. Vai depender do contexto, de qual das duas vai usar, ou se vai usar as duas. Aqui era a nossa força do gradiente de pressão. A força peso. Opa. E as forças, então, viscosas. Onde principalmente vai ser dissipado o movimento. Tá? Então esse é o nosso balanço de forças. Isso aqui também não é tão diferente do que vocês viram, né? O que nós temos aqui? A massa dividido por volume vezes a aceleração é igual à soma das forças dividido por volume. Tá? Deixa eu arrumar melhor aqui. Então isso aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton para fluidos, né? Só que ela é uma equação parcial diferencial. É uma equação diferencial parcial, né? E não tem uma solução analítica clara. É conveniente notar que ela está na sua forma vetorial, né? Então está bastante simplificada. É a forma mais compacta assim, de se escrever essa equação. Na verdade, o que nós temos aí são 3 equações, porque ela é aplicável para cada uma das componentes. Então vão ser 3 equações. Em cada uma dessas equações, esse elemento vai ter 3 componentes e esse aqui também vão ter 3 componentes, né? Então essa equação fica bem extensa se você for escrevê-la individualmente em cada uma das componentes. Então nós vimos que a equação de Navier-Stokes modela matematicamente como é que se dá, segundo a lei de Newton, para os fluidos. E é uma equação diferencial parcial, e a solução dela literalmente é a pergunta de $1 milhão. É sério, tem um prêmio para quem resolver os problemas do milênio e tudo mais. Na verdade, basta você provar que ela é resolvível, que ela tem uma solução. Então, assim, é um baita de um problemão, ela foi derivada no meio do século XIX e até agora, até onde a gente sabe, não tem solução. Tá? Ninguém conseguiu apresentar a prova de que ela possa ser resolvível. Mas e aí, o que a gente faz? A gente desiste de tudo? E desencana, fica com isso dessa forma mesmo? A verdade é que não. A gente encontrou mecanismos, né? A comunidade encontrou mecanismos de conseguir lidar com ela, trabalhar com essa equação, mesmo ela sendo uma equação muito complicada. E qual que é o princípio básico disso? A ideia é de que, bom, tudo bem, ela tem todos os balanços de forças possíveis nela, mas talvez nem tudo seja importante o tempo todo. Então, se a gente comparar os elementos de força, né, individualmente, a gente pode perceber que tem hora que alguns são mais importantes que os outros. Então, às vezes, a gente tem uma variação do movimento e talvez ele seja muito maior do que a força de atrito, ou muito menor que a força de atrito. Tá? E nesse caso, você começa a ver quem é importante e quem não é. Então, isso aí, como é que a gente faz? Isso aí, para isso, nós temos que comparar, fazer uma análise de escalas. Nós temos que pegar as escalas dos movimentos envolvidos e de todo o parâmetro, da configuração do que nós estamos estudando e comparar os valores para ver quem que realmente importa nessa equação, para ver se a gente consegue chegar numa solução mais simplificada. Mesmo que ela não esteja completa, que ela tenha um pequeno erro, mas que ela possa ser prática para nós podermos usar. Então, a primeira comparação interessante a gente fazer seria dentro das próprias acelerações inerciais, né? Então, se a gente tiver um escoamento permanente, ou que possa ser aproximado para um permanente, esse termo não vai ser importante, o termo local vai ser desprezível comparado com o termo convectivo. Agora, se a gente tiver um escoamento transitório, que obviamente varia no tempo,
pode acontecer o caso de ser um escoamento aproximadamente linear. O que isso significa, né? Que essa escala de tempo é muito maior do que a escala de tempo advectiva, que seria obtida simplesmente com o cálculo da velocidade e do espaço em que essa velocidade varia. Nesse caso, né, de um escoamento transitório linear, o termo convectivo não seria importante para o movimento que nós estamos observando, ele seria desprezível. Mas, de forma geral, como a gente trabalha bastante com escoamentos permanentes, é usual a gente trabalhar com o termo convectivo para representar as forças inerciais. Então, normalmente é ele que a gente usa para fazer a comparação. E se a gente for comparar com as outras forças, em geral a gravidade sempre está lá, ela vai ser importante na vertical e não na horizontal, né? Esse vetor ele só tem uma componente vertical. E o gradiente de pressão, ele, em geral, é quem vai equilibrar as demais forçantes. É muito incomum você ter um escoamento que não há presença de gradiente de pressão. Especialmente, normalmente, você sempre tem um gradiente de pressão e nós vamos ter as outras forças equilibrando. Então, vai precisar de quem? As inerciais e as viscosas. E é justamente a comparação entre essas duas que vai ser bastante importante, vai ser a nossa primeira simplificação possível da equação de Navier-Stokes. E essa comparação é tão importante que a gente usa um número para representá-la, tá? É o número de Reynolds. Na verdade, quem bolou essa comparação foi o próprio Stokes, no meio do século XIX, mas quem popularizou esse tipo de comparação para trabalhar com escoamentos foi o Reynolds, e é por isso que leva o nome de número de Reynolds. Então é a comparação da componente convectiva, né? Então vai ser, no caso que a gente tem que usar a componente inteira, né? A força por volume. Então vai ser ρ. Aqui nós estamos trabalhando com escalas, então não é mais a derivada. O que importa aqui é que seria uma velocidade ao quadrado, em termos de escala, de tamanho, né? Velocidade ao quadrado, dividido pela distância. Porque é isso que vai ser representado aqui pelo gradiente. O gradiente é uma variação no espaço, então você dividir pela distância típica do escoamento. Então esse é o nosso numerador, nosso denominador vai ser o termo viscoso, né? Que é o coeficiente de viscosidade dinâmico, a velocidade, dividido pelo quadrado do nosso espaço, né? Nossa dimensão. Só para ficar mais bonitinho, eu vou centralizar aqui o nosso número de Reynolds. Tá? Então, isso aqui a gente pode fazer a simplificação, né? Quem que vai sobrar? A densidade, a velocidade, uma dimensão espacial, dividido pelo coeficiente de viscosidade dinâmica. Se a gente quiser escrever de uma outra forma, dependendo do coeficiente que você tiver, a gente pode combinar a densidade com o coeficiente de viscosidade dinâmica e ficar só com o coeficiente de viscosidade cinemática, tá? Que não tem a massa, que é o Ni. Isso aqui seria o N grego, é o Ni. É o coeficiente cinemático de viscosidade, isso aqui é o dinâmico. E com essa simples comparação, então, né, normalmente para o fluido que você tem, a gente consegue identificar todos esses termos. Vai ser um fluido conhecido, né, você vai saber qual que é a sua viscosidade, qual a sua massa específica ou densidade. Né? A velocidade é algo mensurável, você pode estimar, né, qual que seja a velocidade desejada para o seu estudo. E a dimensão espacial também, vai depender do tipo de abordagem que você vai fazer, se é num cano, se é num reservatório, se é numa represa, se é num rio, se é num lago. E aí, dependendo de qual que é o seu cenário, você vai ter uma dimensão espacial específica. Tá? Então aí o que a gente vai ter algumas coisas importantes, né? O que vai acontecer? Quando o número de Reynolds for muito maior do que 1, quanto que é muito maior que 1? 10, 20, 30, 100, 1000, 2000? Então isso é variável, isso a gente conversa um pouquinho mais depois, mas em geral, a partir de 100 vezes maior, você está errando 1% só, né? Então vai depender dos casos. Qual que é a sua margem de erro? 2%, 5%? É bem subjetivo isso. Mas de forma geral, o que importa é quando o número de Reynolds é muito maior que 1, nós temos que o nosso termo convectivo é muito maior
do que o viscoso. A gente pode desprezar a viscosidade. Então, é o caso de um escoamento invícido, que não tem viscosidade. Se o número de Reynolds for aproximadamente 1, nós temos que ficar com os dois termos, tá? Não é opcional, você não vai ter que ficar com a equação completa. Provavelmente vai ter que resolver de forma numérica, portanto, porque ela não tem nenhuma outra simplificação possível. E se o número de Reynolds for muito menor do que 1, acontece a situação inversa, né? O termo convectivo pode ser desprezado, negligenciado, frente ao termo de viscosidade, né? As forças viscosas vão ser... Opa, faltou a densidade aqui, né? Vão ser maiores do que o convectivo. Em geral, a gente trabalha mais com esse tipo de movimento, em que o número de Reynolds é muito maior do que 1. E é tão usual de lidar com essa forma invícida que toda vez então, que o número de Reynolds for muito maior do que 1, o que nós vamos ter não tem viscosidade, tá? É um caso invícido, portanto. A gente estaria no caso então aqui de um fluido ideal, porque a gente já assumiu que se for um líquido é incompressível. Então seria um fluido incompressível e invícido. Então seria o fluido ideal. E a equação da conservação da quantidade de movimento por um fluido ideal, né, por um líquido ideal, seria justamente a equação de Euler, que é essa simplificação da equação de Navier-Stokes para o caso invícido. Ela é um pouco mais simples, mas ela também não tem solução analítica. Resolver ela também leva o prêmio lá, ou pelo menos parte do prêmio do problema do milênio da equação de Navier-Stokes. Então vamos considerar uma diferença de escoamento. Então, se isso aqui for uma tubulação, né, for um corte da tubulação, a gente pode ter escoamentos que começam, tá, fraquinhos e vão ficando mais fortes, terminam também e são extremamente organizados. Tá? Isso aqui é um escoamento bem organizado, que como se as velocidades se propagassem em folhas, em lâminas. Né? Então nesse caso aqui, você ainda pode até ter um número de Reynolds muito menor do que 1. Ou seja, o fluido é praticamente invícido. Mas a viscosidade, mesmo sendo muito pequena, ela consegue manter parcialmente organizado o movimento, né? Porque o simples fato de ter um atrito aqui na borda, você gera essa redução, mas é totalmente organizado essa forma de acontecer. Junto à borda, nós teríamos uma camada limite, que é um assunto que ficaria talvez para um outro curso, um pouco mais avançado, mas explica como é que se dá esse decaimento, né? Como é que a velocidade faz essa transição num fluido linear. Tá, mas isso aqui inteiro seria representado por um escoamento linear. Mas tem um outro jeito. Se o número de Reynolds começa a ficar muito, muito grande, vai ficar extremamente desorganizado o escoamento. Você vai começar a ter escoamentos que fazem volta, né? Seus vetores, suas linhas de corrente vão ficar bastante desorganizadas, indo para diversos caminhos. E o que acontece é que, apesar do movimento ser bastante turbulento, ele ter bastante vórtices, né? Que pode ser grandes ou pequenos, vai depender do tamanho dessa sua dimensão, né? Da sua escala, né? Se fosse uma tubulação, um canal de um rio, seja lá o que for, né? O importante é que, apesar disso, você pode ter um escoamento médio, né? Apesar isso aqui pode propagar numa direção, a gente tem uma velocidade média, tá? E a gente acabaria trabalhando com essa velocidade média mais o escoamento seja turbulento. Né? Você poderia ter velocidades até no sentido inverso da média, em algumas situações. Isso aqui são formas bem diferentes. Você pode ter a mesma vazão num caso e no outro, mas são formas bem diferentes do seu fluido se propagar. Isso aqui seria um escoamento laminar, isso aqui é um escoamento turbulento. E como é que a gente está numa situação ou em outra? Também é através do número de Reynolds. E aí a gente precisa começar a pensar então um pouco de uma forma prática do número de Reynolds. Né? Então, se for por uma tubulação circular, um número de Reynolds
então, nessa forma prática, ele já não vai ser mais tão definido assim pela própria velocidade, e ficaria mais usual sendo a vazão, né? Ou seja, a gente pegou a velocidade e multiplicou pela área. A nossa dimensão espacial vai ser o diâmetro hidráulico, que no caso circular é exatamente o próprio diâmetro do tubo, dividido pelo coeficiente então, cinemático de viscosidade vezes a área. Então a diferença desse número de Reynolds e do anterior que eu mostrei para vocês, que seria só baseado nas escalas, é que eu multipliquei pela área em cima e embaixo para a gente trabalhar com a vazão de volume. Né? Se você quiser usar o coeficiente dinâmico em vez do cinemático, é só você trabalhar com o fluxo de massa, tá? A vazão de massa e não a de volume, que dá na mesma. Vai ter o mesmo número de Reynolds. Esse diâmetro hidráulico, então, no caso de uma tubulação circular, vai ser exatamente a mesma coisa, mas se a sua tubulação for quadrada ou oval, já muda um pouco. A forma geral dele é meio que empírico isso aqui, mas ele é usualmente definido como sendo o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área, né, da sua seção, né, dividido pelo perímetro molhado, que é onde a água encosta. Né? Então, no caso esférico, isso aqui é exatamente o próprio diâmetro da esfera, né? Mas nos outros casos não vai ser. Então, essa é uma forma. Para esses casos, definidos assim, o escoamento vai ser laminar quando o número de Reynolds for menor que 2.300. E o escoamento vai ser turbulento quando o número de Reynolds for maior que 2.900. Entre 2.300 e 2.900, você vai ter uma transição junto às bordas. Você já vai estar num movimento turbulento, mas na parte mais central você ainda vai ter uma organização laminar. E aí você vai ter essa transição desse caso para esse, ao longo dessa variação, conforme o número de Reynolds for mudando. Agora, esses valores é para esse tipo de tubulação, né, normalmente esférica, mas que seja calculado com a ideia do diâmetro hidráulico, e não necessariamente vai ser igual para outros formatos. E aí só com estudos empíricos você determinar quais que vão ser os números de Reynolds limiares entre escoamento laminar e escoamento turbulento.